Indicação 6. Autores. Parlamentar em Jovem, Instituto Estadual de Educação do município de Florianópolis. Solicita ao governador do Estado e ao secretário da Agricultura e da Pesca a implantação de programa estadual de controle da natalidade de cães e gatos em Santa Catarina. Convida a senhora deputada Elma Barcarolo para discutir por até 3 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos os nossos deputados, à mesa e ao povo de Santa Catarina. Nós, do Partido Jovem Estudantil, PJE, solicitamos um controle de natalidade dos cães e gatos existentes, principalmente os de rua, com base na Lei Federal 13.426, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos e dá outras providências. Essas outras providências seriam a microchipagem de animais de rua, após as devidas castrações, tanto em macho quanto em fêmeas. A microchipagem possui o objetivo de ter um controle anual de como está o animal devolvido à sua origem, com o apoio de veterinários para realizar os devidos cuidados. Esta microchipagem seria financiada com o apoio de empresas privadas. O local que esses animais... O local em que serão realizadas as castrações deverá disponibilizar repouso necessário para a total recuperação do animal doméstico, sendo que, no dia de sua liberação, ocorrerá um evento que durará um dia inteiro, tendo como benefício para quem adotar nesse dia a realização de menos burocracia nesse ato de adoção. O motivo de nós estarmos pedindo isso é que, em todas as épocas de temporada, muitos animais de rua são abandonados, e nós não temos como o Estado recolher todos eles. Então, se nós conseguirmos castrar boa parte deles, não terão como eles procriarem de novo, e então baixará a natalidade e terão menos animais nas ruas. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Letícia de Lais, do Partido Jovem Serrano. Eu gostaria de novamente parabenizar eles pela ideia, né? Mas é que assim, eu acho que muitas vezes, quando uma pessoa ela vai para a doação, às vezes é também por falta de recurso, por querer um bichinho e às vezes saber que não vai ter como pagar uma castração, uma coisa assim. Se fosse oferecido pelo governo, eu acredito que na hora de adotar, ficaria muito mais fácil para os novos donos. Tenho certeza que isso ajudaria muito a tirar um pouquinho desses animais de rua e a gente parar de ver esse sofrimento deles. É isso e parabéns. Bom, voltando ao assunto, é o governo do Estado quem vai pagar a castração. A microchipagem será para a gente manter um controle de todos os animais, mesmo os adotados. E mesmo os animais que forem adotados passarão por essa reavaliação anual e vai ter pessoas controlando isso. Terá um disque denúncia para que, se algum desses animais estiver em perigo na rua, seja ligado e seja recolhido por um tempo. Parabéns mais uma vez. Giane, do Partido PJA de Pomerode. Gostaria de parabenizar pela ideia, porque nós que nos preocupamos com animais, muitas vezes nos sentimos culpados quando estamos na rua e vemos algum animal abandonado e não podemos levar para casa. E acho que o bom cuidado com os animais tornaria a adoção muito mais fácil, porque geralmente não se adota animais de rua por ser considerados feios e mal cuidados. Então, eu apoio completamente o seu projeto. Parabéns. Igor, do PJE de Florianópolis. Gostaria de ressaltar no projeto da excelentíssima deputada Elma que no litoral pelo menos de Florianópolis temos um grande processo de animais pela rua e nas praias acaba com o turismo. O turismo é grande prejudicado tanto numa região de Florianópolis que tanto, se não é 80%, pelo menos 90% da nossa renda vem do turismo. E esse projeto deveria ser devido com bastante atenção pela casa. Obrigado. Sou o João Vitor Rocha Trombim, do PJC, Partido Jovem do Sul Catarinense. E o projeto de vocês é muito interessante, visto que nas ruas a gente vê muitos animais abandonados e que muitas vezes eles acabam se procriando e aumentando muito mais a sua população nas ruas.
Porém, eu tenho uma dúvida. Quais profissionais que seriam designados a fazer a castração dos animais? E de que instituições? Mais 30 segundos, por favor. O órgão do governo que tem a responsabilidade de castrar é a Secretaria de Agricultura e Pesca. Um dos nossos problemas aqui em Florianópolis, principalmente, é que esses animais abandonados estão causando muitas doenças e outros problemas com a nossa mobilidade e coisas do gênero. As ONGs não estão conseguindo mais manter esses animais, muito menos adotar outros. As ONGs de Florianópolis, São José, Palhoça e toda a outra região da Grande Florianópolis. Mais 30 segundos. Estão decretando estado de emergência por não terem condições mais nem de dar um atendimento básico a esses animais. Então, eu particularmente, por defender os animais, não gosto de vê-los na rua. Mesmo eu tendo muitos animais abandonados, nós sabemos que o Estado não tem uma verba suficiente para conseguir isso. Por isso, estamos pedindo ajuda de empresas privadas para conseguir manter o controle desses animais depois deles serem castrados. Eu sou o Jean, do Partido PDC de Curitibanos, e eu querendo levar para o lado humano, em vez de investir nos animais, investir sim no ser humano, pensando nas crianças de rua e nos mendigos, investindo em vez de microchipagem e em alimento e, digamos, uma casa de lar para os mendigos e crianças de rua, que eu gosto de pensar mais do lado humano, mas não levando a mal o seu projeto, que é muito bom, mas eu penso mais na parte humana. Por favor, a senhora já teve seu tempo de se manifestar. Temos que pôr em votação. Em votação, quem for contrário, favor se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Indicação 7. Autores. Parlamentares jovens da EB. Gertrudes Benta Costa, do município de Joinville. Solicita ao governador do Estado e ao presidente do DT medidas para implantação de acessibilidade no transporte coletivo às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Convida a senhora deputada Tainara Ramos da Silva para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Tainara, do Partido Plus, da Escola Estadual Gertrudes Benta Costa. E nós, do partido da Escola Benta Costa, do município de Joinville, nós subscrevemos com amparo nos artigos 204 e 206 do regime interno e considerando que já encontra em vigor atualmente a Lei Federal número 3.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Estadual número 8.220, de 3 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o transporte intermunicipal às pessoas deficientes, à gestante e ao idoso. A norma técnica NBR 15.646, de 2016, estabelece os requisitos para o desempenho, o projeto, a instalação e inspeção, o treinamento e a manutenção de plataformas elevatórias veiculares e rampas para acessibilidade em veículo de transporte de passageiros de categoria M1, M2 e M3, a fim de garantir conforto, segurança, acessibilidade e mobilidade a seus usuários, independentemente de idade, altura e capacidade física ou sensorial. No estado de Santa Catarina, ainda existem muitas concessionárias de transporte coletivo que não se instalaram em suas frotas de ônibus, elevador ou outro recurso para o uso de pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida, apesar das legislações existentes. A falta de acessibilidade impede o exercício do direito constitucional de integração social. O nosso projeto, nossa proposição, ele fala sobre inserir, a lei de acessibilidade nos ônibus intermunicipais, fazendo assim mais conforto às pessoas com deficiência. É isso. Muito obrigada.
Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Sou João Vitor Trombin, do PJSC. Eu gostaria de parabenizar o Partido Plus de Joinville pela iniciativa da indicação. E a gente vê que é um problema realmente, porque esse problema deve ser combatido, porque o transporte coletivo ele é destinado para todos, né, como o próprio nome fala, né? E eu vejo que para a execução da democracia no país é necessário que essa proposição legislativa seja aprovada e que as pessoas deficientes físicas e com pouca mobilidade consigam se locomover pelo espaço urbano. Vocês têm meu total apoio. Obrigada. Hengli Micael Borges da Silva, do Partido Livre da União Social. Quero parabenizar e, em seguida, quero ressaltar o artigo 5º, inciso 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, eu concordo plenamente que tem que ter essa indicação, justamente já que não se transformou em um projeto de lei. Eu concordo plenamente e tem meu apoio. Obrigada. Eu sou Catarina, do PJSC de Criciúma, e eu concordo plenamente com o projeto de vocês, com essa indicação, e acho que ela deve realmente ser aprovada, porque tendo em vista que mais de 1 milhão dos catarinenses têm essa deficiência e a maioria está no meio urbano. Às vezes, é muito difícil deles se locomoverem e eles até perdem a vontade. Isso não deveria ser feito porque somos todos iguais, e penso que é isso. Muito obrigada. Obrigada. Sou a Clara, do Partido Jovem Serrano, e tenho uma dúvida. Já que são empresas privadas, quais seriam os órgãos responsáveis pela fiscalização? Mais 30 segundos, por favor. Sim. Então, seria o governo mesmo teria que bancar isso, né, e fiscalizar as empresas para que isso realmente acontecesse, como qualquer outra lei. Obrigada. Nada. Bruno, PJSC de Criciúma. Eu quero falar que eu tenho um desejo na minha vida, que é ver um cadeirante pegando ônibus um dia, que eu nunca vi. E eu espero que depois dessa indicação, que essa indicação seja aceita, eu veja. Tem todo o meu apoio. Muito obrigado. Meu nome é Carla e eu sou do Partido Plus, de Joinville. Para aqueles que ouvirem falar em acessibilidade, logo pensamos em pessoas querendo fazer caridosas. Vale o lembrete que não somos absolutamente donos do nosso destino. Legislar a favor de pessoas que hoje passam por alguma dificuldade, temporária ou definitiva, é legislar a nosso favor. A favor de nossa própria vida. Se hoje estamos bem economicamente, nada sabemos do dia de amanhã, que a Deus pertence. Cabe a nós decidir hoje sobre o nosso futuro. Obrigada. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Indicação 8. Autores. Parlamentares jovens da EB Gertrudes Benta Costa, Joinville. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação a implantação de campanhas contra o assédio moral e o bullying nas escolas públicas de Santa Catarina. Convido o senhor deputado André Vanderlessa para discutir por até 3 minutos.
Primeiramente, boa tarde, senhores e senhoras deputados aqui presentes. Sobre a indicação, solicito ao governador do Estado, por meio deste, ao secretário do Estado de Educação, a implantação de campanhas contra o assédio moral e o bullying nas escolas públicas do Estado. Os parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Professora Gertrudes Bento Acosta do município de Joinville, que esta subscrevem com amparo nos artigos 204 e 206 do regime interno e considerando que o termo assédio moral, também chamado de humilhação no trabalho ou terror psicológico, frequentemente usado para definir o abuso de poder entre adultos nos ambientes de trabalho, tem sido cada vez mais debatido. Entre as ações mais comuns instituídas nas relações de poder da escola estão agendar tarefas com prazos impossíveis, rebaixar alguém de função, ignorar ou criticar docentes e servidores com certa frequência, apropriar-se das ideias dos outros, sonegar informações de forma insistente e espalhar rumores maliciosos. Esse fenômeno atinge todos, indistintamente, e nos ambientes escolares é conhecido como bullying, que são atos repetitivos, intencionais e deliberados, com o intuito de intimidar e causar sofrimento a outros. A pessoa que pratica o bullying, quando ainda criança, em muitos casos é a mesma que pratica o assédio moral quando adulta. Situações de assédio moral e perseguições nas escolas acabam por impactar o desempenho da própria entidade. E quanto às vítimas dos abusos ou agressões, os prejuízos são imediatos e alguns de ordem irreparável. É preciso barrar o abuso de poder dos superiores e o bullying nas escolas. Dar uma atenção maior ao assunto contribuirá para prevenir o assédio nas escolas catarinenses. Requerem seja encaminhado ao governador do Estado e, por meio deste, ao secretário de Educação da Educação a seguinte indicação. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposições dos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Professora Gertrudes Bento Acosta, do município de Joinville, solicita a Vossa Excelência a implantação de campanhas contra o assédio moral e o bullying nas escolas públicas do Estado. Atenciosamente, deputado jovem, presidente. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Letícia, do Partido Jovem Serrano, de Lages. Eu gostaria de saber apenas se... A gente já sabe que existem campanhas. Ok, a gente já sabe que tem apoio psicológico também. Eu queria saber se teria mais apoio psicológico ou se teria alguma coisa para incrementar. Por exemplo, quem sabe algum projeto que um apoiador ficasse mais de um ano, percorresse a carreira inteira dele apoiando essa gente que sofre bullying. É isso que eu queria saber. E também gostaria de saber quem pagaria por mais esse trabalho. Quem pagaria por esse trabalho seria o governo. E sobre Mais um minuto, por favor. E sobre esse projeto, se tem algum mais projeto, poderá o governo poder propor uma educação cultural nas escolas, sendo que podem ter muitas atividades culturais ao longo dos anos, como você acabou de dizer nesse cotidiano. Sim? Obrigada. De nada. Meu nome é Ama Gabriela, do Partido PJE da região da Grande Florianópolis. Eu queria saber se vai ter uma reeducação para as pessoas que praticavam o bullying na escola. Se eles terão um acompanhamento também, porque tanto a vítima quanto o agressor deveria sofrer um acompanhamento. Essa reabilitação que você acabou de falar, o agressor ele não deve ser punido, e sim educado. E da forma... tendo interação com o outro dentro de alguma prática, por exemplo... Mais 30 segundos, por favor. Por prática de esportes ou, quem sabe, uma dança. Interação com o próximo. Certo? Maria Luísa, do Partido PJSC. Eu gostaria de parabenizar pela indicação, pois o bullying é um problema bem atual e, infelizmente, muito comum nas escolas, que acaba prejudicando a vida em sociedade de muitos cidadãos. Só isso. Clara,
Partido Jovem Serrano de Lages. Eu gostaria de saber qual que vai ser a diferença dessa implantação de mais campanhas que vocês estão nos propondo. Ou seja, a gente sabe que tem campanha, que tem isso, que tem aquilo, mas qual que vai ser a inovação na implantação dessas campanhas que vocês estão nos propondo? Mais 30 segundos, por favor. E A Só redução... um instante. Os deputados que querem se manifestar, por favor, já fazer fila, para não atrasar muito. A redução do bullying e agressões cometidas não só dentro das escolas, mas também em trabalho profissional, certo? Igor Gabriel, do Partido JF Florianópolis. Gostaria de, como forma de sugestão, esse projeto aderir à questão do cyberbullying, porque hoje, na nossa sociedade, uma grande parte desse bullying é nas redes sociais, nessa questão de até por um gênero diferente, sexual, ou até uma questão de opinião. Meu apoio ao projeto. Obrigado. Hengli Micael, do PLUS, Partido Livre da União Social. Tem total meu apoio, concordo plenamente. O bullying, para quem não sabe, ele acontece uma segregação racial, na qual devemos trabalhar e combater isso. O cyberbullying, como foi ressaltado pelo que estava aqui pouco tempo atrás, existe principalmente nas redes sociais, e o bullying também vai focar em trabalhar com cyberbullying. Eu sou o João Vitor de Joinville, do Partido Livre da União Social. E eu gostaria de ressaltar, Igor, que, igual foi comentado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o cyberbullying e o cyberstalking cresceram cerca de 500% nos últimos anos. Ou seja, nós devemos combatê-lo, devemos remediá-lo. Em relação a isso, qual é o maior problema do cyberbullying? É a sensação de anonimato, ou o próprio anonimato. As pessoas acham que, por não estar na frente, elas têm mais chance, ainda mais probabilidade de não ser descobertas. E o governo tem que atuar ferrenhamente a isto, tem que proibir. Nós devemos demonstrar ao agredido a situação a ser tomada e ao agressor as consequências. Muito obrigado. Eu gostaria de saber como seriam essas campanhas. Seriam campanhas interativas com os alunos? Seriam campanhas indo nas salas, conversando? Como seriam elas? Mais 30 segundos para a conclusão. Interativas com todos os alunos, sim. Tá, obrigada. Nada. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovada por maioria. Indicação 9. Autores. Parlamentares jovens da Escola Jovino Lima, do município de Mafra. Solicita ao governador do Estado e ao secretário da Educação a nomeação de candidatos aprovados em concurso ainda vigente para cargo de provimento efetivo do quadro pessoal do Magistério Público Estadual, quando ocorrer vacância. Convida a senhora deputada Amanda Flávia Padilha para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos. Bom, eu vim aqui apresentar a vocês a nossa proposição, que seria a alteração do artigo 56º da Lei nº 6.844, do capítulo 2, que trata da vacância de lei do Magistério Estadual. Seria propor ao Executivo a nomeação de um professor efetivo, substituto no prazo de 30 dias após o afastamento de um profissional. Esse afastamento seria por aposentadoria, alguma coisa assim. A contratação desse CT seria só nos casos de licença-prêmio ou aposentadoria ou afastamento de professores efetivos. O tempo que a gente fica sem professores na sala de aula atrasa muito o andamento dos trabalhos da escola, atrasa o aprendizado dos alunos, entre outras coisas. Eu acredito que todos aqui presentes já tenham passado por isso, de ter ficado sem professores e sem aulas, e isso acabou atrasando muito o conteúdo, a gente perdeu muito tempo dentro de sala de aula. Seria essa a nossa proposição. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação.
Os deputados que queiram se manifestar, por favor, já fazerem fila. Igor, PJ Florianópolis. Como a nossa deputada Amanda ressaltou, na falta de professores. No estado de Santa Catarina, a gente tem uma grande falta disso. E principalmente, ao meu ver, no ensino médio, que serve até de preparação para o Enem. E uma das provas mais importantes. E essa situação, tanto da educação, do projeto que eu ressaltei um tempo atrás, deve ser tomada com a sua devida urgência. Porque hoje infelizmente, temos o Parlamento Jovem e eu acho que a educação devia ser mais priorizada, até em questão de verba, e é isso. Obrigado. Apoio à indicação. Renan Gabriel Machado, PRCC Mafra. Como a deputada Amanda falou, a gente ficou um longo período de tempo sem professor. Caso essa proposição seja aprovada e aplicada, melhorará muito a educação do Estado. Obrigado. Deputada Carolina, do Partido Jovem Serrano de Lages. Como aluna, eu concordo totalmente, porque exames como Enem e vestibular não esperam pelo que nós aprendemos, e sim pelo conteúdo. Então, precisamos aprender de imediato o conteúdo que deva ser passado. Meu nome é Alma Gabriela, do Partido PJE da Grande Florianópolis. Eu gostaria de prestar meus parabéns por esse projeto, porque, aparentemente, para a Secretaria de Educação não vai fazer muita falta para eles se nós ficarmos sem aula nas salas. No nosso caso, na região da Grande Florianópolis, na nossa escola mesmo, nós ficamos 3 meses sem uma professora de Química. O pessoal do terceirão estava indignado e não tiveram a decência de contratar um outro professor para isso. Então, obrigada. Em votação. Quem for contrário, a favor de se manifestar, erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Indicação 10. Autores. Parlamentares jovens da Escola Jovino Lima, do município de Mafra. Solicita ao governador do Estado, ao secretário de Desenvolvimento Econômico e à Fátima a isenção de taxas de prestação de serviços ambientais, realizados pelos micros e pequenos empresários que atuam na coleta e distribuição de resíduos sólidos no Estado de Santa Catarina. Convido a senhora deputada Nicole Schobauer de Oliveira para discutir por até 3 minutos. Então, boa tarde a todos aqui presentes e quem está assistindo agora. Venho apresentar a vocês a nossa indicação, que trata sobre a taxa de prestação de serviços ambientais, onde propusemos a isenção da taxa para micro e pequenos empresários, que fazem a coleta e a destinação de resíduos sólidos, e também para os agricultores cadastrados na agricultura familiar. Taxas essas que tornam impossíveis de desenvolver as atividades no Estado, podendo chegar ao absurdo de R$12.000, renováveis a cada 4 anos. Pequenos agricultores, a taxa pode chegar a R$4.000 para a recuperação da área degradada. Exemplo, pessoas que querem replantar o que acabaram degradando para seguir conforme a lei, que diz que a preservação ao meio ambiente é de obrigação pública e do Estado. Acabam, por sua vez, sendo desmotivadas pelos gastos próprios e pelo motivo que o Estado cobra as taxas para que possa ser replantado. Então, se um agricultor acaba desmatando a sua área, ou já tem a área desmatada, que, para quem não sabe, a área tem que ter 100 metros do rio, tem que ser de área nativa. Se essa área está desmatada, como prevê a lei, tem que preservar o meio ambiente. Então, para que essa taxa seja... para que retomando, desculpe. Para que essa área muito grande tem que ser preservada com árvores nativas da região. Então, era um órgão
eu não vou citar o órgão agora, porque acho que ele já foi, ele não existe mais, mas esse órgão cobrava a taxa por metros rodados para poder replantar da população. Então, ficaria difícil a continuação das atividades do Estado. Obrigado. Só para finalizar, como os empresários, além dos impostos que já recolhem, conseguirão arcar com mais essa despesa? Obrigado. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir esta indicação. Eu sou Renan Gabriel Machado, PRCC Mafra. Como ela falou, isso foi extinto. Não foi extinto, só mudou de nome, só para... Mudou de nome, sim, corrigindo. Ela cobra taxas que são altíssimas, como a deputada falou, que desmotiva o agricultor a reflorestar essa área. Isso deve parar de ser cobrado. Por isso, essa proposição deve ser aprovada. Obrigado. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Indicação 011 de 2017. Autores: parlamentares jovens da Escola de Ensino Básica Solon Rosa, do município de Curitibanos. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Saúde recursos financeiros para a manutenção do Hospital Regional Hélio Anjos Ortiz. Em discussão, convido o senhor deputado José Paulo Leite para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos. José Paulo Leite, Partido Democrático do Contestado. Quero saudar a mesa, ao presidente. Bom, levando diretamente para o governador do Estado, Raimundo Colombo, nossa proposição, por meio de uma indicação, trazer recursos para a manutenção do hospital e, juntamente com uma pergunta para ele. Ele seria humano o suficiente para virar as costas para a saúde, numa região que abrange mais de 100 mil habitantes. Ele seria humano o suficiente para virar as costas para tudo isso de pessoa que depende dessa saúde do hospital de Curitibanos? Eu acho que não. Isso não é humano. A gente depende do governo, a gente depende da saúde, claro, como segurança, como a educação, mas o governo atrasou um repasse de 4 meses que era usado para pagar os trabalhadores do hospital, e com esse atraso foi usado dinheiro do caixa do próprio hospital para manter o hospital aberto. Com isso, o hospital acabou deixando de lado o plano diretor, que era ampliar e melhorar o atendimento do hospital, tirando o dinheiro do caixa. Isso foi considerado por muitos deputados daqui como que tinha que agradecer por não ter fechado o hospital. Mas não. Eu acho que se o governo não tivesse atrasado, nós poderíamos ter um hospital de melhor qualidade para o povo. Sem contar que agora, além de atrasar o projeto, os funcionários ficaram sem pagamento. O PS é uma sala muito pequena, o atendimento é muito demorado, e eu considero que a gente necessita de uma indicação, de uma verba, para manter o Hospital Hélio Anjos Ortiz na ativa. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir essa indicação. Alisson, do Partido Jovem Serrano de Lages. Quero chamar a atenção do nosso governador e dos nossos deputados, né? Porque, assim, como eu falei já na CCJ, as 3 causas que eu acho mais importantes ali são a saúde, a educação e a segurança pública. E isso é fato. Todo mundo sabe disso. Então, tem pessoas trabalhando por amor ao que faz lá. Então, a gente vê como é ruim pessoas saírem da onde tem que ir até Curitibanos lá. A gente lá em Lages sabe disso também. Então, a gente vem de longe, quer dormir ali, não tem como.
Então, o Poder Executivo tem que ver com outros olhos, porque não vão ao hospital com a sua família também. Nenhum deputado vai com a sua família no SUS. Mais 30 segundos para concluir seu pensamento. Nenhum deputado, nem o governador vai no SUS com a sua família. Então, esse dinheiro que eles podiam estar mandando, eles pagam em diárias para os deputados, 35 mil por mês, daí fica fácil. Então, eu queria dizer que são aqueles que também... Voltaram? Acabou? Mais 15 segundos para a conclusão, por favor. Então, essas pessoas lá que precisam desse hospital são as pessoas que votam também nesses deputados, no governador. Então, eu tenho a última coisa a dizer que quem precisa disso é vocês que têm que servir as pessoas, não ser servido. Obrigado. Presidente, me concede a palavra mais Mais um minuto, por favor. Bom, teria mais algo para falar para o governador do estado? Eu pergunto se o filho dele, se alguém da família dele dependesse do hospital, se ele precisasse da saúde do hospital e estivesse no estado que está. Claro, ele não vai se preocupar com isso, porque ele pode atravessar o estado em menos de 45 minutos para ir no hospital que ele quiser. Mas isso são mais de 100 mil pessoas que dependem do hospital, não é só curitibanos, é um hospital regional, que foi deixado de lado. Durante 4 meses, o atraso do repasse, que são feitos em 13 parcelas, tirado do plano diretor do próprio hospital. Isso eu considero muito vergonhoso, tanto para o governo, tanto quanto para o estado. Curitibanos, que é uma cidade grande, é uma cidade bonita, é uma cidade que deveria ser considerado melhor pelo governador do estado de Santa Catarina. João Victor Munaro, PRSC, de Mafra. Eu queria parabenizar a iniciativa do Partido de Curitibanos, pois a saúde devia ser priorizada. Como é que um hospital que atende tantos municípios, uma região inteira, pode ficar sem verba? Como é que os governantes conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir com consciência limpa? Devemos pensar nisso. Muito obrigado. Meu nome é Mariana, sou do PJE e gostaria de parabenizá-los por usar esse momento para algo tão altruísta ao invés de qualquer outra proposta que poderiam ter trago. Meu nome é Alma Gabriela. Eu gostaria de dar os parabéns aos nossos deputados por terem até chegado à questão dos gastos com os outros deputados. Mas eu gostaria de dizer que o problema não é só em curitibanos. Nós aqui em Florianópolis temos tanto o Celso Ramos quanto o HU que estão decretando estado de emergência, mas o governador está simplesmente fechando os olhos para isso e gastando dinheiro com outras coisas. Então eu gostaria de deixar a questão no ar. No que está indo o dinheiro que seria destinado à nossa saúde? A saúde é uma das coisas mais valiosas que tem. A gente pode perder tempo com qualquer outra coisa, mas vida a gente só tem apenas uma. A saúde ela é um dos pilares para a formação de uma sociedade igualitária, juntamente com a segurança e com a educação. E para uma sociedade baseada nos direitos humanos ter sucesso, a saúde é essencial. Portanto, vocês têm meu total apoio na aprovação dessa proposição e é isso. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Indicação 012 de 2017. Autores: parlamentares jovens da Escola de Ensino Básico Solon Rosa do município de Curitibanos. Solicita ao governador do estado e ao secretário da Fazenda a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a comercialização do alho catarinense. Em discussão, convido o deputado Jean Vinícius dos Reis Dil para discutir por até 3 minutos. Olá, primeiramente queria saudar a todos da mesa e a todos os jovens parlamentares aqui presentes. A região de Curitibanos tem sua economia baseada na agropecuária com a cultura de verão como feijão, soja e milho, e na fruticultura com a produção de ameixa, maçã e pera, e o alho que é produzido no inverno.
na qual a região se destaca como a maior produtora da região sul de Santa Catarina. E a partir da grande produção e qualidades obtidas nas lavouras de alho, surgiu a necessidade de os produtores se organizarem para realizarem a comercialização de suas safras. Segundo dados retirados, hoje o setor agrícola passa por graves dificuldades, necessitando de estímulos para a produção e comercialização do alho catarinense. E é importante salientar que sua isenção na base do cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em 90% aumenta o potencial de mercado e, consequentemente, a produtividade do produto em todo o estado. Essa redução garante que os produtores de alho possam fazer suas negociações dentro da regularidade, sem a necessidade de depender de atravessadores ou especuladores e sem correr riscos. Isso porque, com a redução de 90% sobre o ICMS, o produtor catarinense consegue acompanhar o mercado nacional e, assim, tornar seus valores mais competitivos. Isso competindo com os outros estados, como o nosso vizinho Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de alho. E, além disso, a isenção faz com que os agricultores, além de agilizarem, facilitam o seu serviço, pois, em toda época de safra, na produção de alho, é necessário que eles recorram à política para que sua indicação seja aprovada. Então, o meu projeto visa tornar esse valor de isenção definitivo, ou seja, que não dependa de trâmites para ser aprovado. E essa é a minha indicação. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Giane, do PJA. E eu percebi que a produção de alho é principalmente de curitibanos da região, certo? Então, eu vejo que a isenção de impostos não seria muito grande, mas eu queria saber o quanto de benefício isso traria para o resto do Estado, em questões orçamentárias, no caso. De orçamento, a questão gera para todo o Estado, pois, como eu disse, é um grande produtor e a redução seria menor se essa isenção não fosse aplicada. Se essa isenção não fosse aplicada, isso geraria menos custos no caso de produção. Com essa redução, geraria mais benefício para o agricultor e para as pessoas que compram e comercializam o óleo. Certo, obrigada. Sou o João Vitor Trombin, do PJSC de Criciúma, e eu gostaria de demonstrar o meu posicionamento contra essa proposição, visto que no estado de Santa Catarina existem muitos outros serviços prioritários que necessitam de melhoria. Um deles é a melhoria na questão da infraestrutura no turismo. Recentemente, a gente viu pelas praias da Grande Florianópolis que existiam muitas coisas erradas na questão, principalmente na questão da beira-mar e, enfim, depósito de esgoto e tal. E eu acho que isso que deveria ser priorizado, porque movimenta muito mais dinheiro do que essa questão. E declaro que também não considero irrelevante essa proposição, mas eu acho que não é prioritário. Então, obrigado. João Victor Munato, PRSC de Mafra. Eu posicionei contra o comentário do meu colega, pois a agricultura deve ser bem mais valorizada, pois o quanto de lucro da agricultura para o Estado. Os governantes deviam ver isso. Com menos impostos, os agricultores iam ser mais incentivados a produzir mais e dar mais lucro para o Estado. Muito obrigado. Mais 30 segundos, por favor. O vereador Berlanda, agora de manhã cedo, ele veio até aqui falar sobre a minha indicação e ele falou que essa indicação seria, agora no caso, aprovada. No caso, essa questão de 90% seria reduzido o tempo em que ela é aplicada para que o agricultor possa comercializar o seu produto. Digamos, o tempo é diminuído para que ela possa mandar até a CONFAS, que é o Conselho de Secretaria da Fazenda. Beleza. Mais 30 segundos para a conclusão. Até a Secretaria da Fazenda, para que possa ser aprovada pelos secretários.
Igor Gabriel, do PJE Florianópolis. Gostaria de mostrar apoio ao vosso deputado e tanto ao comentário do deputado de Criciúma, porque eu vejo que a vossa região que a senhorinha representa tem uma grande representatividade do alho. E uma grande representatividade do alho seria para a região, sim, um grande investimento e, sim, essa indicação ser passada. Porque isso realmente depende da região. Não podemos estar contentes que algo como da infraestrutura seja priorizada. Sim, o agricultor deve ser, sim, priorizado, e tanto o alho, que é uma das maiores fontes de renda da região. Obrigado. Em votação, quem for contrário, por favor, se manifestar, erguendo a mão. Aprovada por maioria. Indicação 13. Autores: parlamentares jovens da Escola Zelino Carboneira, no município de Marema. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação a criação de núcleos de estudo preparatórios para o Enem, no Estado de Santa Catarina. Convido a senhora deputada Emily Roberta Xavier para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar primeiramente a presidenta, em nome dela, aos demais membros da mesa, aos deputados aqui presentes, professores e funcionários dessa casa. Meu nome é Emily, sou representante da Escola de Educação Básica Professor Zelino Carboneira, do partido PSC da cidade de Marema. Por meio dessa indicação, queremos apontar a falta de informações para os alunos do ensino médio sobre os conteúdos preparatórios para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses conteúdos deveriam ser atribuídos nas escolas públicas e privadas, como uma preparação, com informações atualizadas e com conteúdos verídicos, porque apesar de estudarmos na escola, isso não é suficiente para um bom entendimento, e essa preparação poderia servir como uma revisão de conteúdos. E com base em dados pesquisados, encontramos apenas um curso gratuito que abrange nossa região, e os demais cursos precisam ser pagos. O seu custo é elevado, citando como, por exemplo, a nossa cidade não tem disponibilidade de um curso para essa preparação, e, além do mais, precisa se deslocar para outra cidade, e já com o custo do transporte e gastos pessoais, são poucas pessoas que têm condições de pagá-los. E a indicação garantiria a introdução de conteúdos referentes à prova e com o auxílio de professores com instrumentos aptos para a aplicação das aulas. E essas aulas deveriam ser realizadas em contraturnos, para que pode ser dado uma sequência nas atividades normais da escola. E assim, encerro com o meu muito obrigada. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Peço para todos os deputados que queiram se manifestar, favor de fazer fila. Bruno, PJSC de Criciúma. Na Unesc, a gente já tem esse projeto de curso do Enem gratuito para outras pessoas também. E é muito bom. Eu mesmo fiz esse curso e no dia da prova teve questões que eu lembrei do curso e consegui fazer. Então, parabéns pelo projeto e sou a favor. Carolina, do Partido Jovem Serrano. Eu também mostro apoio perante a proposição, porque muitas vezes já tive relatos de professores que não conseguiram abordar todo o conteúdo durante o ano, mesmo com o livro didático, por conta da carga, feriados. E então isso seria, claro que dizem que a escola quem faz é o aluno, realmente, só que muitas vezes não tem motivação, alguns não têm condições de ir atrás, até alguns trabalham. Então, para um curso preparatório é muito melhor para o aluno. Parabéns. Eu sou Renan, do PRSC de Mafra.
como todos os jovens, a maioria, eu inclusive, a gente quer fazer o Enem. O projeto de vocês é muito bom, pela parte de instruir ele a passar na prova, fica mais fácil de passar, né? E esse projeto vem a ser apenas com cursos presenciais ou também online? Presenciais. Obrigado. Igor Gabriel, do partido PJT de Florianópolis, que queria saudar pelo projeto e vim aqui dar a questão. Tantos projetos nessa casa hoje ser debatida com educação. Tantos projetos. Eu acho, na minha opinião, o governador devia pensar no que está sendo com a educação de Santa Catarina. Tantos alunos, tantos professores querendo reformas, e realmente reformas que melhorem o nosso ensino. E eu gostaria de convidar o seu governador a colocar seus parentes e filhos em uma escola estadual para realmente ver o seu compromisso com a educação. Obrigado. Sou João Vitor Trombin, do PJSC de Criciúma, e depois de certo tempo da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, se não me engano, desde 1998, é visível que os alunos, ao final do ensino médio, a maioria não é preparada para fazer a realização desse exame. Se eu não me engano, a média das notas do Enem é de 400 a 500 pontos, ou seja, metade do número de questões da prova objetiva, tirando a redação, obviamente. E vocês têm meu total apoio nesse projeto, porque isso prepararia mais o Brasil, os alunos brasileiros, e é na educação que o Brasil tem que pautar o seu futuro. Então, vocês têm o total apoio. Alisson, do Partido Jovem Serrano. Vemos que o Enem, tanto quem faz sabe que ele é voltado para alguém que é de uma escola particular, porque o ensino que eles dão é tão forte, qualificado, inferior a uma escola particular do governo. Porque o que acontece? O MEC prende os professores e o ensino contra o Enem. E uma escola particular, como já tem o projeto ali também, a indicação do pessoal de Floripa, tem que atualizar as coisas. Eu acho que o MEC não deveria prender os professores nem matéria para isso. E o Enem deveria ser voltado tanto para particulares como para a escola pública. Obrigado. Lucas, do PJA. Eu gostaria de parabenizar o projeto, a indicação, e dizer que só a gente que é de escola pública sabe como é difícil se preparar para o Enem sem nenhum apoio governamental, sem nada do tipo. E a gente sabe que é difícil, e tem a questão do tempo. Tem muita gente que trabalha e estuda no contraturno e muitas vezes se sobrecarrega com isso. E essa indicação traria muitos benefícios. Muito obrigado. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Indicação 14. Autores: parlamentares jovens da Escola Zerindo Carboneira, no município de Marema. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação, da Agricultura e da Pesca e ao presidente da IPGR a inclusão de programa de incentivo à produção e distribuição de mudas de plantas frutíferas e ornamentais no estado de Santa Catarina. Convido o senhor deputado Diego Henrique Barbeiro para discutir até 3 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a nossa presidente, em nome dela, os demais integrantes da mesa e deputados aqui presentes. A nossa proposição ela se baseou em dados do Instituto SOS Mata Atlântica, que destacam o estado de Santa Catarina como o 5º maior índice de desmatamento da Mata Atlântica. Ao total, foram 846 hectares reduzidos em nosso estado. Pensando nisso e na falta de recursos para a produção de mudas de plantas frutíferas e ornamentais para o embelezamento das cidades e do ambiente escolar, buscamos o apoio da IPAGRE para a inclusão de escolas públicas catarinenses no programa de incentivo à produção e distribuição de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, tendo como objetivo auxiliar
na produção de pomares domésticos e proporcionar aos produtores a oportunidade de levar à mesa produtos sem agrotóxicos, considerando que a preservação do meio ambiente é cada vez mais importante em nosso planeta. Por isso, é importante fomentar ações educativas para que os espaços não utilizados das escolas sejam revitalizados com o plantio de árvores frutíferas e ornamentais, e que a falta de recursos para realizar a jardinagem e o embelezamento das escolas é uma realidade visível em nosso Estado. Assim, ações no sentido de propiciar a distribuição gratuita de mudas de árvores frutíferas e ornamentais nas unidades escolares seria essencial para a preservação do meio ambiente e o embelezamento das escolas públicas. Obrigado. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Corrigindo, aprovada por maioria. Indicação 15. Autores: parlamentares jovens da Escola José Bonifácio, no município de Pomerode. Solicita ao governador do Estado e ao secretário da Educação medidas para implantação de acessibilidade às pessoas com deficiência nos órgãos públicos de Santa Catarina. Convido a senhora deputada Nicole Schroeder para discutir até 3 minutos. Boa tarde, excelentíssima presidenta, deputadas, deputados e aos demais telespectadores. A minha saudação a vocês. Sou Nicole Schroeder, do partido PJA, da Escola de Educação Básica José Bonifácio de Pomerode, representando o Vale do Itajaí. Nós já estamos cientes de que já existem leis que garantem a acessibilidade, como o artigo 140, inciso 4 da Constituição Estadual de Santa Catarina, que visa a eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência, assim como a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Contudo, chamo especial atenção para a data de publicação desta lei, 19 de dezembro de 2000. Há 17 anos esta lei foi sancionada, porém ainda temos fortes indícios de que não está sendo devidamente aplicada. A função legislativa, ela não resume-se apenas à elaboração de leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e organizações públicas e privadas. É também um órgão responsável pelo controle e fiscalização. Segundo o site Agência de Notícias IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último censo demográfico de 2010, aproximadamente 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou intelectual, mental. Aqui no Estado, há cerca de 800 mil portadores de deficiência, o que corresponde a quase 15% da população, segundo os dados da Fundação Catarinense de Educação Especial. Por isso, nossa indicação visa alcançar portadores de qualquer tipo de deficiência, promovendo mudanças nos órgãos públicos, tendo como enfoque as instituições de ensino, visto que poucas escolas elas possuem instrumentos de acessibilidade, impedindo o exercício do direito constitucional de acesso à educação. A implantação da acessibilidade nas escolas traria benefícios para a aprendizagem e integração social de crianças e adolescentes portadoras de deficiência física ou mental, bem como os demais cidadãos igualmente portadores de alguma deficiência. Encerro fazendo menção ao artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, onde consta que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tendo isso em vista, frisamos a necessidade imediata das medidas de implantação. Mais um minuto, por favor.
das medidas de implantação apresentadas, pensando na sociedade como um todo e no futuro dela, mas realizando as mudanças no presente. Obrigada a todos. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Bom, sou Daiana do partido PJA e gostaria de ressaltar que justamente na nossa escola ela não é preparada para pessoas com deficiência, principalmente deficiência física, porque nós temos segundo piso e é de escadas, nem de rampa é. Então eu gostaria de parabenizar porque é de extrema importância essa indicação. Muito obrigada. Sou o Caio de Lages. Eu queria ressaltar que na nossa escola as séries são colocadas em corredores. E no segundo prédio é segundos e terceiros anos. Alguns anos atrás havia um colega nosso que ele estava no terceiro ano e não teria como ele subir as escadas do segundo piso. E foi pedido então para que fizesse uma sala própria para ele. Aí teve que mudar vários alunos de várias salas e aconteceu, portanto, uma mudança nos corredores por turmas e acabou fazendo uma lambança na escola. Então eu aprovo realmente essa indicação e estão com o meu apoio. Em votação, quem for contrário, favor se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Indicação 16. Autores. Parlamentares jovens da Escola José Bonifácio, do município de Pomerode. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação o aumento da porcentagem mínima de recursos financeiros a serem repassados pela FNDE, de 30% a 40% para serem utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da cultura e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Convido o senhor deputado Lucas Dias para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa e a todos os deputados aqui presentes. Eu sou o deputado Lucas, do Vale do Itajaí, e o motivo apresentado é o fato de garantir o empreendedor familiar rural e suas organizações maior viabilidade de comercialização de seus produtos, aumentando assim a sua renda e qualidade de vida. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde afirma que a forma como os adolescentes se alimentam deve ser uma grande preocupação. Lembrando que alimentar-se também faz parte da educação nas escolas. Isso se deve ao fato da excessiva quantidade de alimentos industrializados utilizados na produção da merenda escolar. Segundo Érica, estudo sobre alimentação escolar, 80% dos alunos consomem sódio acima do recomendado. Além disso, menos da metade, 48,5%, toma sempre ou quase sempre café da manhã e 21,9% nunca toma. Cerca de 60% dos 500 mil estudantes do Estado se alimentam nas escolas por meio do sistema terceirizado de merenda. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, em seu artigo 14, garante 30% para o uso direto e aquisição aos produtos ao produtor rural. Com o aumento de 10%, estaremos contribuindo para a qualidade das refeições dos alunos e assegurando a qualidade de vida a longo prazo, podendo assim diminuir o alto índice de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras doenças causadas por má alimentação. Muito obrigado a todos. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a indicação. Peço a todos os deputados que queiram se manifestar a favor de fazer fila, para não gastarmos tempo. Eu sou Giane, do PJA, e eu parabenizo pela fala, porque é muito importante. E eu sei que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já reclamou da merenda escolar. E mesmo que a gente não possa mudar a qualidade de maneira efetiva, é importante, sim, priorizar a saúde na alimentação, porque tem muitas crianças pobres
que por vezes dependem só da alimentação escolar. Então, parabéns. Igor Gabriel, PJF Florianópolis. Gostaria de parabenizar pela indicação e tanto sua indicação seria um grande avanço tanto para a saúde pública nas escolas e tanto para a economia e incentivando o agrônomo a sua produção. Apoio ao projeto. Meu nome é João Vitor, do Plus de Joinville. Eu queria parabenizar a Escola José Bonifácio Pomerode pela criação dessa indicação. E queria salientar que isto, além de aumentar a qualidade da merenda dos nossos estudantes catarinenses, ele valorizará o agricultor. Agricultor este que não são devidamente valorizados, mas são imprescindíveis para a economia catarinense. Pois, faça chuva, faça sol, de segunda a segunda, eles estão semeando, estão cultivando e estão colhendo, para nunca faltar o pão de cada dia na mesa do nosso povo. Muito obrigado. Sou o João Vitor Trombim, do PJSC de Criciúma, e eu gostaria de parabenizar principalmente por valorizar o agricultor, o pequeno agricultor, né, que pratica a agricultura familiar, porque eles são a maioria no nosso país, não só no estado, mas no nosso país, porém eles detêm a menor parte do território de plantio. E hoje em dia, muitas coisas que a gente vê a agricultura também ela é monopolizada por grandes empresas. Então, eu queria dar os parabéns para vocês por valorizar principalmente a agricultura familiar. Obrigado. Meu nome é Ama Gabriela, do Partido PJE da Grande Florianópolis. Eu gostaria de parabenizar o projeto de vocês e dizer que, tendo alimentos mais saudáveis nas nossas escolas, isso ajudaria muito a ter um cardápio mais variado para pessoas que possuem algum tipo de problema de saúde. Como, por exemplo, o nosso cardápio escolar não está se adequando a pessoas que possuam diabetes, alergias ou hipertensão. Tem muitos alunos e muitas escolas que não podem comer, escolas que tenham um dia cheio com alunos o dia inteiro, que não voltem para casa apenas de noite, que não estão podendo comer. Então, eu estou dando o meu apoio a vocês. José Paulo, Partido Democrático do Contestado, representando o Colégio Solon Rosa e o Meio Oeste. Queria parabenizar o projeto de Pomerode. Mostrou que a juventude também tem criatividade e potencialidade na política, tem boas ideias, e eu acho interessante a proposta de considerar a cultura alimentícia do Estado. Parabéns. Em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar erguendo a mão. Aprovada por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 1, que institui a Semana Estadual da Horta Orgânica no Estado de Santa Catarina. Autores: parlamentares jovens da Escola Zelindo Carboneira, do município de Marema. Convido a senhora deputada Diene Matiasso a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente, a mesa e a todos aqui presentes. Então, o nosso projeto fala sobre a horta orgânica. Eu vou levantar alguns dados que nós pesquisamos. O nosso país lidera o consumo de agrotóxicos desde 2008 e, em 2016, alcançou o primeiro lugar no ranking de consumo mundial. Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado mundial desse setor cresceu 93%. E no Brasil, foi um crescimento de 190%. E mais da metade dos agrotóxicos no Brasil são banidos da União Europeia e nos Estados Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os países em desenvolvimento anualmente têm 70 mil intoxicações devido aos agrotóxicos consumidos pelos alimentos. O que eles nos causam vão desde tonturas, dores de cabeça, até mesmo câncer,
pois seus compostos possuem substâncias cancerígenas. O objetivo dessa semana é trazer a conscientização de crianças e adolescentes que poderiam começar a agir em suas próprias residências, criando sua pequena horta para consumo próprio, principalmente visando a sua saúde e o meio ambiente também. A Semana Estadual da Horta visa a promoção de atividades educativas voluntárias destinadas à orientação, de forma prática, aos estudantes do ensino médio e fundamental, sobre o cultivo de diversas culturas e solos. A semana ficaria instituída a partir do dia 21 de julho, que é o Dia Estadual da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina. É isso. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Todos os deputados que queiram se manifestar, a favor de fazer fila, para não gastarmos muito tempo. Meu nome é Mariana, sou do PJE de Florianópolis e eu gostaria de saber o motivo de ser uma semana e como isso afetaria, caso seja aprovado, a economia e a rotina dos estudantes que receberiam essa horta orgânica. Na verdade, é uma semana onde eles teriam palestras para ajudar na conscientização, para diminuir o consumo de produtos com tantos agrotóxicos, porque eles causam muitas doenças para a saúde de quem os consome. Obrigada. Eu sou Renan, PRCC de Mafra. A proposta de vocês é realmente excelente, o projeto, no caso. Pois, além de levar várias palestras, acredito que feiras também, nas escolas, Sim. Não só nas escolas, sobre o assunto. E também acredito que levará o pessoal das grandes cidades, que consomem geralmente produtos industrializados e hortaliças geralmente sem procedência, a começar a consumir orgânicos e não só isso, mas fazer também uma horta dessas em casa. Por isso, eu parabenizo e apoio a PL de vocês. De Marema. Obrigado. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência que aqui está presente. Henrique Micael Borges da Silva, do Partido Livre da União Social. Eu gostaria de saber se a Semana Atual da Horta Orgânica tem como objetivo acabar com o agrotóxico. Seria começar com a conscientização das pessoas, que elas já vêm se conscientizando, mas para isso aumentar, para elas diminuir o consumo, porque o consumo ainda continua muito grande de agrotóxicos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovada por proposição por maioria. Alguém deseja fazer o uso da palavra em relação a outra matéria? Eu gostaria de pedir a palavra para fazer um requerimento verbal. Pois não? Bom, eu gostaria de, com minhas palavras, representar aqui todos os cidadãos catarinenses que gostariam de levantar a mesma questão, mas não têm a oportunidade, e nós aqui temos essa oportunidade. No que se trata sobre os benefícios dos parlamentares desta Casa, o principal foco é a concessão de diárias concedidas aos parlamentares em levantamento no portal de transparência desta Casa. Somente no mês de novembro, que se encerra hoje, 32 deputados fizeram uso desse benefício, com uma média de 8 diárias cada um, ou seja, R$ 5.360, além do pagamento de R$ 25.000, mais R$ 5.000 de auxílio moradia, R$ 5.000.
Quando uma família tem que sobreviver, sem sobreviver, porque, de acordo com o IBGE, a renda mensal das famílias catarinenses é de R$ 2.700, que seria para moradia, alimentação, educação, transporte, saúde, entre outras coisas. E ainda, nesse valor, pagar benefícios desses agentes públicos, como se justifica um deputado de uma cidade receber R$ 5.000 de auxílio moradia ou de qualquer região, por exemplo. E um exemplo disso seria que, nesse mês de novembro, tivemos 18 dias úteis e um deputado teve 12 diárias, sendo 2 para Salvador, na Bahia. 12 diárias, não precisa nem ser aluno do ensino médio para calcular o valor gasto. Isso, senhora presidenta, e demais jovens aqui presentes, sem contar as outras despesas que eles acarretam. Então, peço à mesa, com base no capítulo 6º, que trata sobre requerimentos, item 2º do artigo 197, e itens 1 e item 7º do requerimento interno dessa Casa, gostaria de solicitar a senhora presidenta, ou se assim preferir, a consulta da mesa. Mais um minuto, por favor. Ou o plenário para a revogação do ato da mesa de número 500, de 15 de julho de 2015, que dispõe sobre a concessão de diárias aos parlamentares desta Casa. Neste ato dessa mesa está concedida diárias de R$ 670 para viagens no território catarinense e R$ 770 para viagens nacionais. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir sobre a matéria. Alisson, do Partido Jovem Serrano. Venho dizer aqui que eu não venho por politicagem, não venho por fazer partido nem coligação com deputado nenhum daqui de Santa Catarina, não quero benefício nenhum. Só digo que, assim, se for para um deputado que ganha R$ 27.000 e pouco, para estar recebendo por mês, às vezes, 35 mil de diárias, para o meu pai, que às vezes viaja, sai às 5 da manhã, volta às 11 da noite, tem que voltar às 5 da manhã de novo para estar ganhando diária de R$ 45, eu acho que eles deviam se ligar e pensar que tem mais gente que precisa em Santa Catarina também. Então, eles precisam ver as outras pessoas, porque eles ganham 27 mil, e aonde que eles botam os outros 35 de diária que eles ganham por mês? Eu acho que eles devem pensar nas pessoas que têm em volta deles. Em vez disso, ficar ganhando 35 mil por mês, ele não é assim. Ele tem mais pessoas que ganham um pouco aí em volta deles. Sou o João Vitor Trombin, do PJC de Criciúma, e eu queria dar o exemplo de um país de primeiro mundo, que é a Dinamarca. Na Dinamarca, os deputados federais, o auxílio que eles recebem é apenas um cartão que eles recebem, que dá direito à utilização de metrô, trem e ônibus. E eles só recebem isso assim de recurso para exercer a função de deputado federal. E eles não recebem auxílio moradia, e eles dividem a equipe com outros deputados. E alguns dinamarqueses ainda consideram que eles recebem muitos privilégios, né? Então eu queria deixar essa reflexão para mostrar dois extremos, né? Um no nosso país, que é muito luxo, e na Dinamarca, que Mais 30 segundos, por favor. E na Dinamarca, que eles recebem pouco privilégio comparado ao nosso país, e ainda a população acho que é muito. Muito obrigado. José Paulo, Solon Rosa, Partido Democrático do Contestado. Bom, tem pessoas do estado inteiro assistindo agora, e elas pensam, professores inclusive, e elas pensam que gostariam de estar aqui, cada um, para dar o seu testemunho de cada dia do que passa. Eles gostariam de falar, só que 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos seria pouco, porque a revolta do povo não se resume em 10 minutos. E os professores, eu acho que deveriam ser enxergados com outros olhos, porque a base do Brasil, considerado por mim e por vários brasileiros,
a educação é a mais importante. Porque com a educação você não precisa ter uma segurança reforçada. A educação é a base, pelo fato de que nós, 40 deputados jovens que estamos aqui, só estamos aqui pelo fato que os professores... Mais de 30 segundos para a conclusão. Pelo fato que os professores nos deram essa chance, ajudaram nós a crescer mentalmente, fizeram o nosso estudo o melhor possível e com os poucos recursos que eles têm. Então, os professores, por mim, são os meus heróis, são os heróis de todos os estudantes, de todos os brasileiros, e se não fossem eles, não teria nenhum desses 40 deputados aqui, porque é eles que capacitam cada um de nós. Eu sou Carla, de Joinville, do Partido Plus, e eu quero dizer que no Brasil está faltando muita fiscalização. Muitos projetos do Parlamento Jovem estão focados para fiscalização, porque as leis já existem e ninguém cobra. A população não cobra, o governo não cobra, então precisa de fiscalização. Obrigada. Submeto o requerimento à votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar. Aprovado por unanimidade. Submeteremos o resultado do requerimento para a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Fim da ordem do dia. Passamos agora para as explicações pessoais. Inscrita para falar, o senhor deputado João Vitor da Silva Rodrigues, a quem concedo a palavra por até 5 minutos. Meu boa tarde a todos, excelentíssimos deputados e a mesa diretora desta casa. Eu venho aqui agradecer a oportunidade que estão nos proporcionando de presenciar o cotidiano de um deputado estadual, de um parlamentar catarinense. Agradecer às pessoas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, às pessoas da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, a todos os organizadores desse parlamento, dessa 23ª edição, que está sendo muito incrível para todos nós. Estamos nos sentindo muito honrados por estar participando. Queremos aqui deixar nosso sincero agradecimento a todos os professores aqui presentes, professores esses que não são devidamente valorizados pelo que prestam, e não só em questão de salário, em questão de apoio. Citando aqui uma professora de Florianópolis de produção textual, no qual conversamos esses dias, que ela dá aulas de produção textual para a redação do Enem. Um projeto criado por ela, que deveria ser levado por toda Santa Catarina. É um projeto exemplar. Parabenizando a senhora. Parabenizando ao nosso grande amigo Armando, que nos ajudou muito nos últimos dias. Agradecendo o total apoio de vocês. E nessas indicações que hoje aqui foram aprovadas, e nesse projeto de lei que entrará em vigor, creio eu que em pouco tempo. E agradecer a todos. Quero também deixar aqui claro que nós devemos sempre nos unir em prol do bem comum, igual eu conversei na Constituição de Justiça, que não adianta criarmos rivalidade entre nós. Nós temos que se unir em bem comum. Eu tenho muita vontade de entrar para a política e, consequentemente, creio eu que entrarei. Eu entro com uma frase em minha cabeça, que foi criada pelo deputado Ulisses Guimarães e proferida posteriormente pelo maior líder político do estado de Santa Catarina,
o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que na política a gente entra para mudar. Ou nós mudemos, ou nós seremos mudados. E eu peço a ajuda dos jovens para a gente mudar esse jeito de fazer política nesse nosso Brasil. Meu muito obrigado. Inscrita para falar, a senhora deputada Daiana Luiza Tribes, a quem concede a palavra por até 5 minutos. Boa tarde. Gostaria de começar minha fala cumprimentando a nossa presidenta, aos demais membros da nossa mesa, a todos que estão aqui presentes e aos demais catarinenses que nos assistem. Eu me chamo Daiana, estou aqui representando o Partido dos Jovens em Ação da Escola de Educação Básica José Bonifácio de Pomerode, representante do Vale de Itajaí. Nossa jornada se iniciou com a própria divulgação do projeto em nossa escola. Logo, despertou o interesse de vários jovens. Entre estes, nós fomos selecionados. Diante disso, com o auxílio dos professores, nossos trabalhos se iniciaram. Já sabíamos desde o princípio que não seria fácil, porém nos mantivemos fortes e seguimos em frente. Posso garantir que as nossas expectativas, antes de chegarmos e vivenciarmos isso de fato, eram muito diferentes. Aqui, aprendemos desde a base da formação de uma proposição até o gerenciamento de uma sessão plenária. Podemos concluir que a experiência foi muito gratificante, não só para nós, membros do PJA, mas também para todos aqui presentes. Será algo que levaremos para a vida toda, visto que é um projeto de educação legislativa e interação social com deputados de todas as regiões de Santa Catarina. Gostaríamos de fazer uma menção especial a todos aqueles que nos apoiaram, sendo eles a Gráfica Quero Cópias, por ter arcado com os custos do nosso banner, a vice-prefeita, a senhora Gladys Ivert, que se dispôs a nos ouvir, disponibilizando o transporte, a Alesc, que nos proporcionou essa oportunidade de imersão no mundo da política, e a todos os outros colegas que também se empenharam nessa nossa missão, tornando tudo isso possível. Finalizo agradecendo a todos que fizeram esse projeto acontecer. Muito obrigada. Inscrito para falar, a senhora deputada Amanda Flávia Padilha e o senhor deputado Gustavo Alves Martins, a quem conceda a palavra por até 5 minutos. A política nas escolas nos é passada de uma forma teórica, na maior parte das vezes, o que nos faz levar muito tempo para assimilar o que é dito para nós. E aqui no Parlamento Jovem, tudo que foi passado também foi colocado em prática, com debates produtivos e riquíssimos. Também fora do ambiente de treinamento aqui, quando conversamos com cada um aqui, cada um dos colegas e professores de todas as partes do nosso estado, podemos ver a diversidade de costumes, sotaques. E tudo isso me levou a ver essa experiência como uma grande absorção, uma troca de conhecimento, de costumes e de aprendizados gratificantes. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, do Partido Renova Santa Catarina. Parabenizo primeiramente a Escola do Legislativo por um trabalho tão bem organizado. Eu vim falar sobre a experiência do Partido Jovem. Foi uma experiência única aprender sobre a política e como funcionam os processos da legislação. Antes eu tinha uma visão ruim da política, agora tenho uma visão boa. Eu pensava que a política era o problema do Brasil, agora eu vejo que é a solução. Obrigado a todos. Inscrita para falar, a senhora deputada Maria Luísa Fernandes, a quem conceda a palavra por até 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar todos os deputados aqui presentes, a presidenta dessa casa, e todos os telespectadores e todos que vivem em Santa Catarina. Primeiramente, em nome de nosso partido, de Criciúma, PJSC, gostaria de agradecer a todos os responsáveis que fizeram esse projeto do Parlamento acontecer, essa iniciativa do Parlamento Jovem. Muito obrigada, Leia, muito obrigada, Kátia, e todos que estiveram envolvidos, nos dando essa oportunidade de estar atuando e de adquirir um pouco de experiência sobre como vive um parlamentar. Gostaria de agradecer também ao nosso professor responsável, o Lucas, que cuidou também da gente nessa semana. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram com que isso fosse possível, porque por mais que para alguns não fosse um sonho estar aqui, ou talvez nem tivesse planejado estar aqui, eu tenho certeza que todos nós vamos levar com a gente uma lembrança muito boa desses dias em que passamos aqui. E levar com a gente ensinamentos e muito mais sabedoria do que quando chegamos. Um conhecimento político muito melhor, muito maior. Com certeza agora temos mais consciência de sermos cidadãos, de estar aqui e de ter aprendido tudo o que aprendemos, todas as oportunidades que nos foram oferecidas, e tenho certeza que conseguimos aproveitar bem todo o esforço que foi feito para que a gente pudesse aproveitar tudo isso. Muito obrigada a todos. Inscrita para falar a senhora deputada Emília Aparecida Alves, a quem concedo a palavra por até 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar primeiro a mesa e depois os demais representantes aqui. Eu me chamo Emily, eu sou representante curitibanos, que está localizado no Oeste de Santa Catarina. Nos sentimos honrados em fazer parte do programa Jovem Parlamentar Catarinense. Esse projeto está nos fazendo mudar a nossa antiga concepção de que todos os políticos são corruptos. E com muito orgulho que terminamos no dia de hoje a nossa participação no programa, que nos proporcionou muito espaço para manifestarmos o nosso pensamento. Aqui fizemos amigos, conhecemos coisas inimagináveis dentro da política. Com certeza, essa experiência vai mudar nossas vidas e muitas coisas que levaremos esses dias em nossos corações. Muito obrigada a todos. Inscrita para falar a senhora deputada Clara Carina Werner, a quem conceda a palavra por até 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a deputada Clara, representando a região serrana e o Partido Jovem Serrano da cidade de Lages. Apresento agora às vossas excelências como foi a experiência e o quão nos sentimos gratos pela oportunidade dada a nós. Em meio ao mês de agosto, fomos surpreendidos por uma palestra realizada por Leia. Durante a mesma, ela nos conscientizou do que é política e da sua importância para o futuro do cidadão. Apresentou o programa Jovem Parlamentar, explicou o que é, qual o seu objetivo e benefício que traria aos deputados jovens e também à região a ser representada. Após os alunos interessados se candidatarem e a escola a qual frequentamos anunciar os eleitos pelos próprios colegas, fomos convocados a uma primeira reunião. A direção da escola, enquanto isso, se comunicava com nossos parceiros políticos, SDR, GERED, UDESC, para nos trazer maiores informações e nos deixar mais próximos dos problemas regionais. Com o passar dos dias, foram realizadas reuniões com a coordenadora professora Luciana Duarte, além das orientações individuais. E é agora com imenso prazer e satisfação que concluímos a jornada parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Agradecemos a todos pela oportunidade, aos orientadores que nos auxiliaram e a todos aqui presentes. A EEB Industrial de Lages e toda a nossa região se sente privilegiada e eu e meus colegas nos sentimos gratos por todo o respeito, reconhecimento e conhecimento que adquirimos em toda a nossa estrada. Obrigada, Clara Carina Werner e demais integrantes do Partido Jovem Serrano.
Inscrita para falar a senhora deputada Mariana Bússola Martins, a quem conceda a palavra por até 5 minutos. Primordialmente, cumprimento a mesa e as excelências aqui presentes, para ademais relatar a experiência vivida pelo Partido Jovem Estudantil nesta caminhada com o Parlamento Jovem e nesta última semana como deputado e deputadas. Gostaria de dispor o próximo minuto para discorrer a seguinte frase de Johann Goethe: a maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos. Isso, acredito que posso falar por todos quando digo que é o que levaremos para a vida dessa experiência e o que nos foi passado a todo momento, desde o primeiro contato da equipe nas salas do Instituto Estadual de Educação, pelas nossas orientadoras, assim como fomos lapidados para a chegada deste dia. Afinal, apesar de sermos a capital e de termos enfrentado o infortúnio de ter sido a última escola a se consolidar oficialmente, e por isso ter possuído pouquíssimo tempo para a fundamentação do partido mais completa e complexa, vê-se o trabalho e a alegria de cada participante escolhido pela oportunidade maravilhosa de ter sido escolhido pela escola para representar essa região maravilhosa que é a Grande Florianópolis. Além da honra pela oportunidade de fazer a diferença para a sociedade, colocando em prática ideias que antes poderiam ser impossíveis, inalcançáveis e ou até mesmo parecer loucura mediante a sociedade. Sair da imaginação e virar ideias, depois projetos de preposições e depois, por último, as indicações aqui apresentadas e argumentadas com tanto afinco, para melhorar cada vez mais nosso Estado, proporcionando ao presente e futuro uma vida melhor e com mais qualidade. Esses serão momentos que nos mudarão para o resto da vida e que levaremos não apenas as lembranças, amizades e o aprendizado. Levaremos a importância de termos feito a diferença, de ter sido o grão de arroz que fez a diferença em tantos momentos da história e fará novamente no nosso tempo, nos trazendo um futuro melhor que o atual presente. E isso só é possível devido a essa sensação de empoderamento que recebemos e a oportunidade de seguirmos nossos pensamentos sem ser julgado, reprimido e ou excluído. Portanto, concluo dizendo que esse é um dos maiores momentos da vida do Partido Jovem Estudantil, que, sem dúvida, nestes dias aprendeu muito, vivenciou muito, cresceu muito e vai continuar crescendo muito devido a essa grande experiência que mudou nossas perspectivas do mundo político, abrindo nossos olhos, corações e senso crítico para a política. Com isso, gostaria de pedir apenas mais um momento de vossas atenções para uma pequena reflexão de Augusto Cury, em relação aos limites que colocam para nós. Qual o tamanho do universo? Perguntou a menina ao sábio. É do tamanho de seu mundo, respondeu o sábio. E qual o tamanho do meu mundo? Perguntou-lhe novamente a menina. É do tamanho dos seus sonhos, respondeu-lhe o sábio. Que nossos sonhos sejam cada vez maiores, para fazermos um mundo cada vez maior. Muito obrigada. Sou a Mariana Bússola, do Partido Jovem Estudantil. Inscrita para falar a senhora deputada Camila Paz Flores Enck, a qual conceda a palavra por até 5 minutos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a presidente e os demais membros da mesa, também cumprimentar os deputados e todos os que assistem essa sessão. Meu nome é Camila, da cidade de Marema, partido Zelindo Carboneira. Quando fomos avisados que nossa escola de Marema foi sorteada, ficamos ansiosos e um pouco confusos. Mas quando os profissionais do Parlamento Jovem foram à nossa cidade, mostrou um pouco de tudo e nos explicou, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre como ocorria o Parlamento. Se passou algumas semanas e começamos a nos preparar, onde nos encontramos várias vezes para a realização das proposições. Então chegou o dia tão esperado. Nosso deslocamento até aqui não foi fácil, mas não desistimos. Como prova, estamos aqui.
A semana tão desejada chegou com muitas novidades, e posso dizer por mim e meus colegas deputados que aprendemos muito, e todas as dúvidas foram esclarecidas. Além disso, ficamos informados que a política não é só corrupção. Existem todas as práticas para uma política. Eu escolhi ser deputada nessa semana para adquirir mais conhecimento e para mudar o rumo que o país está passando. Tenho certeza que vocês também vieram com o mesmo propósito. Sou grata por toda a atenção de todos e por todo o conhecimento. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando essa experiência de sermos jovens deputados, por uma semana. Agradecer em especiais os profissionais que coordenaram o programa Parlamento Jovem, nos instruindo para desempenharmos da melhor forma possível todo o processo de produção, apresentação, defesa e argumentação das proposições. Agradecer também o acolhimento que os mesmos tiveram conosco. Agradecer aos colegas parlamentares pela amizade criada e pela troca de experiências e pelos professores que nos coordenaram e nos orientaram. Muito obrigada. Nada mais havendo para deliberar, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para o primeiro semestre de 2018. Está encerrada a sessão.